A Má Caçadora é uma personagem muito interessante de se observar, já que ela aparece logo no início de Hora de Aventura, ainda na temporada 3, episódio 8. Ela surge no episódio chamado A Batalha dos Magos como uma personagem totalmente de escanteio, aparecendo apenas no fundo de uma cena. Ela representa uma ideia bem óbvia dentro do universo da série, uma maga que também é caçadora. Já que existe todos os tipos e arquétipos de magos, princesas e criaturas mágicas nesse mundo. Não é à toa que imaginar uma maga que é caçadora não é algo simplesmente tão assustador. Mas a primeira aparição dela realmente como uma personagem importante acontece quase 5 anos depois. É quando acontece a primeira também interação direta dela com o Finn, no episódio chamado Feitiço de Flauta, da temporada 7, episódio 25. Existe mais ou menos uma diferença de aproximadamente 164 episódios entre uma aparição e a outra. E é bizarro pensar que uma personagem tão secundária acabaria se tornando o principal interesse romântico do Finn depois da sétima temporada. Além disso tudo, ela teve um destaque enorme e foi uma das principais protagonistas de Fiona Cake, a segunda temporada. Sabendo disso tudo, quem é uma caçadora, eu vou fazer um vídeo aqui explicando sobre relacionamentos, sobre apego evitativo, sobre como a gente enxerga o mundo, usando a Maga Caçadora, o relacionamento dela que ela tem com o Finn, e comparando com uma obra bem famosa, um filme que vocês já devem ter assistido, dirigido pelo Mark Webb, que é 500 Dias com Ela. E eu vou mostrar o que deu certo na relação da Maga Caçadora com o Finn, e o que deu errado na relação do Tom e da Summer, que são os protagonistas de 500 Dias com Ela. E eu acho que o melhor ponto para começar a falar sobre relacionamento é olhar justamente o personagem que tem mais tempo de tela entre todos esses, o Finn. A série começa com ele muito jovem, numa faixa etária ali entre uns 11 a 13 anos. E vários temas futuros de Hora de Aventura giram justamente em torno do crescimento. Tem até momentos que o próprio Jake comenta como é bom ver o Finn crescendo e mudando a forma como ele enxerga o mundo. A temporada que ele reencontra os humanos, por exemplo, trabalha diretamente esse tema do amadurecimento. No começo, o Finn é uma criança muito entusiasta, muito imaginativa, com uma visão totalmente ingênua e pouco íntima sobre relacionamento. Ele cresce sem o cuidado tradicional dos pais biológicos, já sabendo desde cedo que é adotado e que o Jake não é o irmão de sangue dele. Isso cria um medo muito forte dele de abandono. Existe uma fala bem clara em que o Finn diz que nunca vai negligenciar ninguém porque ele é um herói. Essa fala vem justamente do fato dele ter sido abandonado, deixado à própria sorte. Ele mesmo, nessa fala, comenta que quando era bebê, foi deixado numa folha e acabou se cagando ali mesmo, caindo em cima do seu próprio, como ele diz, bumbum. Não tem uma romantização nisso, foi um abandono real. E não é à toa que foi exatamente nesse dia que os pais do Jake encontraram o Finn na floresta e decidiram adotá-lo, levando para a família. Esse trauma de abandono acompanha o Finn ao longo de toda a série. Um reflexo direto disso é o medo que ele tem do mar. No início da série, quando a Hora de Aventura ainda era mais lúdico e cômico, esse medo parece só uma piada que vai ser dada aqui naquele episódio, superada depois, né? Como o Ben 10 enfrentando o Zomboso com medo de palhaço. Uma dinâmica do episódio, né? Seria algo mais simples que ele vai superar depois. Mas mais pra frente, a série revela que esse medo vem justamente do dia que o pai biológico do Finn tentou salvá-lo de todas as formas possíveis, mas acabou deixando ele sozinho no mar para que o Finn sobrevivesse. Ou seja, o medo do mar do Finn está diretamente ligado ao trauma de abandono. Então, quando o Finn começa a questionar o fato dele ser diferente, diferente do pessoal do Reino Doce, diferente dos seres mágicos, diferente até do seu próprio irmão, que é um cachorro elástico, ele passa a se enxergar como alguém isolado. Não é à toa que a busca de identidade que ele tem com os outros humanos é uma coisa que vai seguindo há muito tempo. E a série segura esse encontro com outro humano até o momento que o Finn já tenha maturidade emocional para lidar com isso. E mesmo quando ele encontra os humanos, ele percebe que nem humano 100% ele é. Ele carrega muito dos seres mágicos dentro dele. E isso reforça ainda mais o sentimento de deslocamento e o medo de ser abandonado. Conforme o Finn amadurece, ele começa a ter contato com a intimidade. O primeiro amor que ele tem é justamente a princesa Jujuba. Em alguns momentos ele é até recompensado, entre muitas aspas, por isso. No episódio, por exemplo, no episódio que a princesa Jujuba acaba ficando mais nova, ela reforça essa relação estranha com os dois, ela acaba beijando ele. E no episódio que é o Torneio dos Heróis, que o herói vencedor ganha um beijo da princesa Jujuba, mesmo a Jujuba sabendo que o Finn trapaceou, ela sabendo os sentimentos que ele tem por ela beija ele e no final ainda dá um tapa nele, dizendo como essa coisa, essa dinâmica de eu tô beijando aqui você, mas tá errado. Mas isso nunca foi um relacionamento de verdade. Era muito mais uma admiração que o Finn tinha por ela do que amor. Ele não tinha um contato real com ela, nem motivos profundos para gostar dela, e todas as interações que a Jujuba tinha com ele eram
Era uma pessoa adulta interagindo com uma criança que ela acabava ganhando vantagem disso. E a Juba sempre deixou bem claro que ele era bem mais novo pra ela e não tinha interesse romântico nele. O problema é que essa relação não era tão bem desenvolvida, porque era o início de Hora de Aventura, que era mais lúdico, lógico. A Juba não era uma personagem tão complexa ainda. Mas também dado o fato que ela era bem manipuladora, isso é um fato, né? Não dá pra ignorar. Mesmo assim, a ideia do herói salvando a princesa alimentava isso na cabeça do Finn. A lógica dos contos de fadas, do cavaleiro salva a princesa e no final eles ficam juntos. Uma visão extremamente inocente dada do Finn. E chega um ponto até que o Finn começa a sofrer porque a Jujuba não corresponde. Ele não entende o porquê, mesmo ela tendo deixado claro isso desde sempre. Isso sendo ilustrado, né, na música Há um chiclete dentro de mim, né? Quando ele conhece a Princesa de Fogo, ele tem um contato completamente diferente com o relacionamento. Pela primeira vez, ele conquista algo recíproco. Os dois conquistam um ao outro, mas nenhum dos dois até então tinha maturidade emocional. A Princesa de Fogo era explosiva, impulsiva e bastante segura. O Finn não sabia lidar com isso sem se machucar. Tipo, literalmente até. Ele se machucava a beijar ela. É uma metáfora visual perfeita. Quando a relação da Princesa de Fogo com o Finn começa a se estabilizar emocionalmente, acontece um dos episódios mais impulsivos do Finn. Ele teve um episódio antes que ele brincava com vários bonequinhos, que era meio que um Carteraí antes do Carteraí, que ele brincava com o boneco da Princesa Jujuba, da Lady Iris, e ele ali mostrou umas ideias que ele gostava de intrigas femininas, né? Ele gostava de uma mulher, duas mulheres brigando pela atenção dele. Mesmo, óbvio, ele não fazia aquilo com outras pessoas, mas ali já era estabelecido que o Finn tinha, mesmo que não mostrava literalmente, o interesse por esse tipo de relação. Ele tem uma ideia absurda, ele tem um episódio que ele chama o Rei Gelado e a Princesa de Fogo para brigarem de propósito, ele manipula os dois, isso fica explícito, e quando ela descobre, eles se separam. E isso cria um buraco emocional enorme no fim. Depois disso, ele tenta fugir da dor, ele fica com várias pessoas, beija várias princesas, mas percebe que aquilo não preenche nada. Ele quer intimidade real, mas não só uma companhia momentânea. Nada aquilo acrescenta de verdade na vida dele. Outro ponto a se observar, quando o Finn ele finalmente encontra o pai biológico dele pela primeira vez, o Martin, né? Essa relação já nasce praticamente quebrada. O pai dele tá confuso, instável, tentando fugir a qualquer custo, e mesmo assim o Finn tenta também a qualquer custo prender essa relação. Ele se agarra ao pai, mesmo ficando claro que ele tem problemas mentais graves e não consegue nem sequer assumir esse papel. Existe uma cena então muito simbólica em que o pai dele começa a fugir e o Finn tenta segurá-lo. Nesse momento, a espada de grama, que era a espada atual do Finn, que ela ficava presa no braço dele, que era meio que uma maldição, começa a inchar. O braço do Finn então vai meio que se deformando. E na hora que ele tenta segurar com todas as forças, o braço dele então é arrancado. Isso funciona como uma metáfora visual muito direta. O Finn tenta segurar relações que estão se desfazendo, mesmo quando isso machuca ele fisicamente e emocionalmente. Esse padrão de tentar mudar relações a qualquer custo também aparece na relação com Jake. O Finn tem muita dificuldade de imaginar uma própria vida dele sem o irmão. Em vários episódios em que o Jake quase morre, o Finn deixa claro que nunca vai abandonar ele, que era quase um espírito obsessor. Isso se intensifica no especial Ilhas Distantes, quando fica explícito que o Finn nunca superou a morte do Jake, reforçando ainda mais esse medo constante de perder quem ele ama e acabar ficando sozinho. É nesse contexto, então, que a Maga Caçadora entra. O encontro deles é completamente por acaso. Os sentimentos surgem de forma natural e gradual, e pela primeira vez, o Finn se interessa por alguém que não é uma princesa. Desde o começo ela deixa bem claro que não tem vai ter uma relação tradicional com o Finn. Então, quando a gente vê o Finn amadurecendo, ele se desculpa com a Jujuba, ele se desculpa com a Princesa de Fogo pela forma imatura como ele viu o amor no início, e aqui ele começa a ter uma postura emocional muito mais madura. Mas mesmo ele tendo essa visão madura, o Finn continua sendo uma criatura extremamente emocional. Ele não lida bem com a solidão. Ele sempre tenta preencher esse vazio de alguma forma. Isso fica ainda mais forte depois da morte do Jake. A perda do Jake vira o maior trauma da vida do Finn. Ele tenta substituir essa ausência de todas as formas possíveis. Em Fiona Cake, quando ele encontra Fiona pela primeira vez, a primeira coisa que ele fala não é que ela é uma versão feminina dele. Ele fala você é tipo o meu Jake mulher. Isso mostra o quão ele tenta preencher novamente esse espaço. No final de Hora de Aventura, a casa da árvore é destruída. Finn e Jake viram praticamente andarilhos.
até que o Jake não tá mais ali. O Finn se encontra sozinho, à deriva. Muita gente esquece que o Finn e a Maga Caçadora terminaram juntos. Existem muitos memes na internet aí dizendo que o Finn ficou sozinho, mas isso não é verdade não. Em Fiona e Cake isso já é confirmado. Quando a mãe do Finn tenta empurrar pra ele uma humana pra ele, ele já responde que namora a Maga Caçadora. Mas eles não convivem como um casal tradicional. O Finn deixa claro que essa relação está desse jeito porque ele quer. Em Fiona e Cake, a Fiona tem uma hora que ela acaba entrando no mundo dos traumas. E lá aparece uma árvore com todos os traumas do fim. Um dos traumas mais fortes aparece dele é quando ele estava jogando videogame com a Maga Caçadora, no Bimo. Então, Lógico. ele, depois de ganhar dela, ele surge a ideia deles morarem juntos. E ela simplesmente não responde. Isso não é um trauma necessariamente isolado, é o medo profundo do fim novamente não ser amado. De que um dia ele simplesmente ela desapareça da vida dele. E quando ele está à beira da morte, ele imagina a Maga Caçadora e diz explicitamente que a ama. Ele talvez esteja tentando substituir a presença do Jake pela dela, mas ele sabe que não pode forçar a ela isso. Ele aceita a relação do jeito que ela é, vive como um andarilho, mas isso machuca o fim por dentro. No final de Fiona e Cake, ele até comenta que ninguém ama ele como Jake amava. Ele gosta de dividir a vida, ele não gosta dessa vida solitária. Mesmo tendo amigos, nenhuma relação chega perto da intimidade que ele tinha com o Jake. Ele queria que fosse, lógico, a Maga Caçadora, mesmo sabendo que isso talvez nunca mude. E isso machuca profundamente o fim. Ele tem expectativas, mas não joga isso nas costas dela. Ele internaliza tudo e ele sabe que a escolha tem que partir dela. Isso é apego emocional, medo da solidão e necessidade de dividir a vida com alguém. Mas o Finn não culpa a Maga Caçadora. Ele sabe que já demonstra tudo o que sente. Ele se vê como alguém que ama mais e mesmo assim escolhe ficar. Não por ilusão, não por engano, mas sim por escolha. E isso que vai diferenciar esse segundo ato do vídeo, porque agora a gente vai começar a entrar a falar de 500 dias com ela. Quando somos apresentados a Tom em 500 dias com ela, ele trabalhava escrevendo cartões comemorativos em uma empresa em Los Angeles. Esse nunca foi o sonho dele. O sonho do Tom sempre foi ser arquiteto, mas ele se conforma com esse trabalho, mesmo não gostando. Com o passar de alguns dias, entra uma nova funcionária na empresa, a Summer, que ela vira assistente administrativa. Eles começam a se cruzar no dia a dia, ele nota algumas presenças dela, que ela é bastante bonita, mas em um momento simples no elevador, a Summer comenta que gosta da banda que ele estava ouvindo no fone de ouvido, que era a banda The Smiths. E aquilo gera uma conexão quase que imediata. A partir daí, os dois começam a se aproximar, ficam mais íntimos, saem juntos, e até em certo momento a Summer beija o Tom, iniciando uma espécie de pseudo-relação. Eles passam a sair com frequência, dividem momentos, o Tom leva ele até o lugar favorito dele na cidade, aquele ponto alto de Los Angeles que para ele lá era bastante especial. Só que desde cedo a Summer diz que não quer nada sério com ele. Ela literalmente verbaliza isso. O Tom ouve, mas escolhe ignorar, porque para ele ação vale mais do que palavras. Enquanto ela estava ali presente, ele preferiria acreditar, entre aspas, no agora, mesmo não sendo o agora, uma espécie de pseudo-futuro. Com o tempo surgem conflitos, um deles é quando um cara paquera a Summer em um bar e o Tom parte pra briga dele, parte pra porrada. Depois disso, ela diz que não gostou da atitude dele, que não precisava ser defendida e aquilo soou para ela infantil. Isso mostra como o Tom é uma pessoa extremamente emocional. Alegria, tristeza, raiva, ciúme, tudo nele vem à flor da pele, assim. Em determinado momento, a Summer decide encerrar o relacionamento. Ela tenta dizer que gosta dele, mas não quer perdê-lo como amigo. O Tom simplesmente não escuta, ele não tenta nem escutar, não propõe o tempo, não tenta entender a confusão dela ou mudar o pensamento dela, não chega nem a ter um diálogo, ele só ignora ela. Ele simplesmente vai embora. Porque o Tom sempre enxergou a Summer de forma idealizada. Para ele, ela era a pessoa que ia salvar ele da frustração, do trabalho, da rotina, da vida sem sentido. Ele projetou nela um futuro inteiro. E é por isso que ele não consegue lidar com isso, com essa quebra de expectativa. O filme mostra justamente isso. O Tom não vive uma relação como ela é. Ele vive a relação como ele imagina que deveria ser. Ele não percebe que, às vezes, as pessoas estão confusas, dizem coisas sim contraditórias. E que tentar convencer não é forçar, é tentar entender, mesmo que, óbvio, no fim nada mude. E no fundo, o título deixa isso claro: 500 dias com ela. Não é necessariamente 500 dias de relacionamento. São 500 dias pro Tom tentar superar a Summer. Tanto que o Tom, quando ele reencontra a Summer depois de um tempo, depois dessa briga, ela convida ele pra uma festa, ele vai tipo, muito cheio de expectativa e lá descobre que ela tava noiva.
E aquilo quebra completamente o tom e ele entra mais em uma frase depressiva. Depois de um tempo, ele começa a superar Summer, ele volta a olhar para os próprios sonhos, retoma a arquitetura e pode seguir esse caminho completamente sozinho, sem ela. Ele evolui pessoalmente e profissionalmente, mas o grande problema do Tom nunca foi a Summer. O problema é que ele nunca sequer aprendeu a se amar. Ele sempre teve dificuldade em viver sozinho e em aceitar a própria companhia. E aqui que entra o paralelo com o Finn. Assim como o Tom, o Finn também sente tudo muito intensamente. Ele também carrega um vazio enorme, mas só que a diferença é que o Finn conseguiu seguir a vida com isso. Ele continua aventuras, continua sendo herói, mesmo sentindo ausência, mesmo sentindo dor. O Finn só aceitou que ele tinha aquela relação com a Maga Caçadora do jeito que ela era, e mesmo sabendo que podia mudar ou não, ele continuou, escolheu ficar. O Tom não, o Tom nunca tentou realmente conversar com a Summer, ele nunca tentou entender outra forma de relação. Para ele, ou eles estavam juntos do jeito que ele imaginava, ou eles não estavam. Eles nunca tiveram um acordo claro. O Tom nunca chegou nem a pedir a Summer em namoro. Eles nem seguem uma relação indefinida. E quando ela diz que não quer mais nada, ele reage com raiva, frustração, desespero. Ele não debate, não escuta, não tenta construir algo diferente. Para ele só existe uma forma de relação possível. E quando ela fala que não quer mais nada, ele não tenta nem sequer fazer conversar de forma saudável. Ele só desiste. Ou ele não desiste nunca, ou ele desiste sempre. Então é um pensamento meio. As relações não funcionam assim. Elas precisam ser construídas pelos dois. Quando a gente compara o Finn com o Tom, eles são bastante parecidos emocionalmente. A diferença está como cada um lidou com isso. O Finn internalizou tudo isso. Tanto que Fiona e Cake, quando a Fiona comenta que tem um monte de gente esperando por ele lá fora, a Marceline, a Jujuba, o Simon, a mãe dele, as outras princesas, o Finn fala que não sente isso, que ele se sente desprezado, que ninguém ama ele. A única companhia que ele teve constante foi o Jake. E a Fiona responde que a maga caçadora ama ele. E o Finn pergunta, ela disse isso? E a Fiona responde, não com palavras. E isso é importante. Nem todo amor é verbal, nem todo afeto vem da forma que a gente espera. Quando a gente se envolve com alguém, você precisa saber como lidar com essa pessoa do jeito que ela é, não com o jeito que gostaria que ela fosse. O Finn tinha as duas opções. Princesas beijaram ele, demonstraram amor, mas mesmo assim ele escolheu a maga caçadora, até simbolicamente. Nenhum beijo acorda ele do coma, exceto dela, mesmo que seja apresentado como uma teoria doida da Jujuba, mas faz parte do subtexto. O Finn escolheu, e ao escolher, ele aceitou a relação como era. Já o Tom não consegue viver com talvez. Quando ele pergunta pra Summer por que nunca deu certo com eles, ela responde que nunca sentiu por ele o que ela sente agora por esse novo cara. E isso dói, mas é honesto. A Summer poderia sim, um dia acordar e decidir ficar com o Tom. Ele tinha várias qualidades, mas o problema era a personalidade dele, que não conseguia viver na incerteza. Esse é o verdadeiro conflito do Tom. Não é que a Sammy não escolheu ele, é que ele não sabia lidar com uma relação que não fosse absoluta. E se ele não conseguia viver assim, ele precisava ir embora. Não por raiva, mas supostamente por respeito próprio. E o ponto central de 15 dias com ela é justamente esse. Em determinado momento, a própria irmã do Tom diz algo essencial. Não é porque uma garota gosta das mesmas coisas que você que quer dizer que ela é sua alma gêmea. E o Tom nunca entendeu isso de verdade. É aqui que entra uma coisa importante. O problema não é o Tom ser emocional. O sentir demais não é um erro. O erro é como ele lida com isso. Ele transforma o sentimento em cobrança silenciosa, em expectativa não dita, em uma projeção que a outra pessoa nunca pediu para carregar. Tanto que sim, é possível imaginar que a Summer teria ficado com Tom caso ele tivesse mudado a perspectiva, se ele tivesse enxergado ela como alguém real, se tivesse tentado entender os problemas dela, os bloqueios emocionais dela, em vez de fazer a relação girar em torno do que ele sentia. Porque relação é sacrifício, é ajuste, é escolha. O Tom quer ficar com a Summer, mesmo sabendo que ela é emocionalmente indisponível naquele momento. Ele sabe disso. E mesmo assim, ele não muda a forma de se relacionar. Ele força a expectativa de futuro que ela deixou claro que não poderia oferecer. Às vezes a mudança não precisa vir da outra pessoa, às vezes ela precisa vir de você, e às vezes ela vem do outro sim, mas não porque você pressionou, e sim porque a pessoa se sentiu segura. Exatamente que entra o ponto mais importante do vídeo, o debate central, a comparação entre a Summer e a Maga Caçadora. E é nessa parte que o ato 3 começa. A Maga Caçadora começa com uma personagem secundária, como eu disse, em Hora de Aventura, e ela vai ganhando importância justamente por ficar do lado do fim. Ela, no Hora de Aventura original, ela aparece poucas vezes, mas sempre deixa claro que existe uma conexão muito forte entre ela e o fim.
só que é uma relação sem compromisso. Ela mesma fala: você é um ser excepcional, seu cabelo é lindo, mas seres excepcionais não podem se apaixonar. A ideia dela sempre foi liberdade, solidão, quase como um lobo solitário. Mesmo gostando do fim, ela nunca se permite se abrir completamente. Em Fiona Cake, que acontece depois de Hora de Aventura, a gente reencontra a Maga Caçadora num contexto completamente diferente. O Finn foi amaldiçoado, estava perto da morte e aí começa a agir de um jeito que ela nunca tinha agido antes. Ela tenta salvar o Finn a qualquer custo, enfrenta deuses, enfrenta perigos absurdos, tudo isso para não perder a única pessoa com quem ela mantinha um vínculo real. Isso levanta uma pergunta: por que alguém que sempre rejeitou o apego está se prendendo a tanto alguém? Ela mesma começa a se questionar. Quando ela encontra o Finn no mundo dos sonhos e ele diz que ela ama, ela não responde, fica em silêncio. Sempre que o Finn sugere uma vida junto, morar juntos, dividir uma casa, ela nunca aceita. A liberdade dela sempre vem em primeiro lugar. Isso não é algo escondido, o Finn sabe disso, e mesmo assim, ele internaliza tudo e continua com ela. Ele continua ali porque ele sente uma conexão que ele não sente com mais ninguém. Esse comportamento da Má Caçadora só faz sentido quando a gente começa a estudar ela e o passado dela, que é apresentado apenas em Fiona Cake. Ela nasceu sozinha, em forma de planta, caçando para sobreviver, até ser encontrada por um caçador e sua esposa que decidem adotá-la. Desde pequena, ela passa por um treinamento extremamente rígido, caçar, lutar, sobreviver, como um caçador mesmo, e a relação com os pais adotivos mistura o afeto com disciplina pesada. Até que acontece o trauma central da vida dela. Um incêndio destrói a casa e mata os pais adotivos dela. Ela tenta bater na porta, tenta salvá-lo, mas falha. Aquilo cria nela uma crença que, se apegar a pessoas, é um sinal de fraqueza. Depois disso, ela se isola completamente e treina com um espírito guerreiro da floresta, passa por vários preparos físicos e mentais extremos e busca de bastante poder. E quando ela é convidada a participar da Associação dos Magos Verdes, ela recusa, justamente por medo de vínculos. Ela não confia nas outras pessoas. Ela também desenvolve uma espécie de apego emocional pelo o espírito da floresta, um sentimento meio confuso, meio fraternal, meio de admiração, um pouco romântico às vezes, mas que ela sabe que nunca vai ser correspondido. Tudo nisso gera um bloqueio emocional enorme. Ela acredita que se confiar em alguém, inevitavelmente vai perder essa pessoa e vai se tornar mais fraca. E mesmo assim, ela decide se envolver com o Finn. Ela sente atração física nele, gosta da presença dele, e os dois se conectam porque justamente compartilham ideias parecidas sobre liberdade, sobre viver sem marras. O Vin é um cara tranquilo, não cobra, não pressiona, não explode emocionalmente. Isso faz com ela se sinta segura numa relação em que ela acredita conseguir controlar. E sim, isso é um traço tóxico da parte dela. É exatamente aqui que a comparação com a Summer começa a fazer sentido. Na minha visão, os dois erraram, sabe? As pessoas começam a questionar que ou a Summer ficou errada, ou o Tom erra, mas eu acho que os dois sim estão errados. O Tom erra porque ele é extremamente emocional e tenta empurrar pra Summer uma relação que ela deixa claro desde o início que não quer, e ele ignora as palavras dela e se apega somente às ações, criando uma expectativa que nunca foram sequer combinadas entre os dois. Mas a Summer também erra muito. Não porque ela não quis amar, mas porque faltou responsabilidade afetiva. Ela sabia exatamente o que o Tom sentia. Não é à toa que ela sempre tentava explicar como via a relação para ver se ele mudava. Ao mesmo tempo dizia que não queria perder aquilo. Aquela relação era confortável para ela, era prazerosa, era vantajosa. Não era só o Tom que gostava das mesmas coisas, ela também gostava das mesmas coisas dele e da companhia e da intimidade que tinha com ele. O problema para Summer era a instabilidade emocional do Tom, e ela sabia disso, ela dizia isso, e mesmo assim ela permanecia. E sim, ela poderia ter saído da relação antes deles desenvolver aquilo, podia muito cedo. Um exemplo claro é a briga do bar. Depois de tudo aquilo, ela volta para casa do Tom e eles fazem sexo, algo extremamente íntimo. Para ela, aquilo podia ser até banal, mas para o Tom claramente não era, e ela sabia disso, e mesmo assim continuava. É aqui que entra uma relação que eu gosto muito. Usando o Pequeno Príncipe de exemplo. A raposa diz que antes de ser cativado, o príncipe para ela era igual aos 100 mil garotos, mas depois de ser cativado, ele se torna único. E isso significa uma coisa bem simples. Quando você cria um sentimento em alguém, essa pessoa deixa de ser um estranho e você passa a ter responsabilidade sobre o que você causa nela de propósito. E isso que 500 dias com ela mostra. Mesmo que o Tom tenha sido emocionado, a Summer também não quis abdicar da relação, ela se beneficiava dela, mesmo sabendo o impacto emocional que aquilo tinha nele. O que eu acho que explica por relação tão parecidas terem finais tão diferentes é a disposição de mudar.
Se o Tom tivesse permitido mudar a forma que ele enxerga e idealiza relacionamentos, talvez sim, a Summer pudesse um dia acordar e pensar, putz, agora eu quero ficar com ele. E pelo lado da Summer, se ela tivesse mudado para entender a si mesma, ou pensar, pô, realmente não quero o Tom, ou eu não quero abrir mão da minha liberdade, isso também teria sido uma escolha clara. O ponto é, eles mudam, mas mudam para pessoas diferentes. A Summer muda, mas não pelo Tom, mas sim pro seu novo marido. O Tom muda, mas já não é mais por ela. E ali eles já não podiam mais ficar juntos. Já o Finn e a Maga Caçadora fizeram algo diferente. Os dois escolheram ficar. E por isso os dois mudam um pelo outro. Os dois evoluem juntos. E aí que entra o que é o amor de verdade. Amar dói, amar machuca, amar te tira da zona de conforto. E esse bloqueio emocional que a gente cria, muitas das vezes, também é só uma zona de conforto disfarçada. Você tem que se permitir confiar, se permitir machucar. Porque estar fechado numa relação é garantir que ela nunca vai dar certo. Mas antes disso, você precisa avaliar: essa pessoa vale a pena? Se você acha que vale, vai fundo. Não cai nesse papo de joguinho emocional, de generalizar pessoas, achar que todo mundo é igual, de julgar alguém pela aparência, pela tatuagem ou pelo estilo de vida. Não siga esses vídeos prontos de internet dizendo como você deve amar. Siga o que você sente que aquela pessoa tem a oferecer. Se deu errado, tudo bem, você ainda tem uma vida inteira pela frente. Se ama, siga em frente e continue. Mas se você sentir que aquela pessoa é a certa, e eu espero que esteja certo também, então vai, se permite errar. E principalmente, se permita ser amado.